Qual teria sido o acordo por trás da revogação da Lei Magnitsky, né? Muita gente está com essa pulga atrás da orelha, se perguntando o que seria isso. Eu já falei para vocês, eu também não sei, não vou dizer que sei, existem algumas possibilidades, desde a possibilidade do Trump ter simplesmente dado para trás completamente, até a possibilidade de ter negociado alguma coisa muito positiva para o Brasil, mas que a gente não pode ficar sabendo, e passa aí pelo meio do caminho para um monte de alternativas, né? Uma alternativa que muita gente tem falado, particularmente o Pitoli lá da Auriverde e também o Chiquini aqui também no canal dele, tem falado sobre a questão das terras raras. Eu já falei para vocês que eu sou cético com isso. Embora a terra rara tenha o seu valor, a verdade é que os Estados Unidos, o problema dos Estados Unidos com terra rara não é falta de terra rara, tem mina de terra rara em tudo quanto é lugar, um monte de mina. A dificuldade é o processamento da terra rara. Agora, pode ser que isso tenha entrado na negociação de alguma forma? Pode ser. E isso revela uma coisa ainda mais importante, que é o que lembra aqui o André Marsiglia, né? Que se o governo negociou as terras raras brasileiras em troca da Magnitsky com o Trump, isso é um crime. Ele não agiu no melhor interesse do Brasil. O Brasil, em tese, né, se era interesse do Brasil vender as terras raras para os Estados Unidos, ele deveria simplesmente ter vendido, era o melhor para o Brasil. Se não era o melhor para o Brasil e foi entregue para os Estados Unidos a troco de perdão para o Alexandre de Moraes, isso é um crime de lesa pátria. Vamos entender esse caso aqui. Se você está em busca de uma nova fonte de renda, um dos melhores caminhos é investir em si mesmo. Se qualificar é o primeiro passo para conquistar liberdade e novas oportunidades. E o melhor, você pode começar online com o que tem hoje seu computador, celular e sua internet. Dê uma chance para você mesmo. O primeiro passo pode ser simples, mas é ele que muda tudo. Pessoal, vocês sabiam que o e-commerce cresce mais de 10% ao ano no Brasil? Isso mesmo, e você também pode fazer parte desse mercado que só cresce. Aprenda a ganhar dinheiro vendendo no Mercado Livre, mesmo começando do zero. Conheça o Mineirinho Investidor, o cara que largou a CLT e hoje fatura alto vendendo online. Ele preparou um guia completo para iniciantes, mostrando passo a passo como escolher produtos campeões e montar seu negócio do jeito certo, né? Se você tem interesse em começar e quer aprender de verdade, o link está na descrição. Pois bem, nesse vídeo aqui da Auriverde, o Pitoli explica aqui o que foi negociado para a retirada da Lei Magnitsky, né? E aí ele traz um vídeo de um congressista americano que fala justamente que teria sido um acordo de terras raras, tá? Então os Estados Unidos superaram a União Europeia em acordo de terras raras com o Brasil, comprometendo-se com 465 milhões de dólares para tirar terras raras do Brasil, e isso seria tudo... eles teriam comprado toda a produção da Serra Verde até 2030 já para os Estados Unidos, né? Há uma preocupação muito grande nos Estados Unidos e na Europa também de se fazer um estoque estratégico de terras raras. Por que isso? Porque, como eu falei para vocês, hoje essa produção é dominada pela China. A China produz muita terra rara, relativamente barato, ninguém consegue competir com a China por conta do refino, não é a exploração em si é trivial, o refino da terra rara, você ter aquilo refinado. Mas o que acontece? Existe o receio que a gente está embarcando num futuro que vai haver uma guerra mundial, que vai haver uma guerra global. Talvez a China invada Taiwan em 2027, 2028, não sabemos, eu espero que não, mas existe esse risco, né? E se acontecer esse tipo de coisa, o suprimento de terras raras para o mundo todo pode ficar prejudicado. Então, há uma preocupação do Trump lá nos Estados Unidos, que é uma preocupação legítima, de estabelecer um estoque de terras raras para qualquer eventualidade, para evitar que falte. Isso também é motivado pelo que aconteceu durante a pandemia. Durante a pandemia, com os portos chineses fechados por conta da pandemia, não era na questão de sanção nem nada, houve muita falta de chip no mundo, falta de determinados materiais e coisa e tal. Então eles têm a preocupação agora de criar um estoque regulador de terras raras, né? Terras raras, eu acho que não preciso explicar para vocês, já expliquei em outros vídeos, é uma série de um monte de componentezinho que tem ali na tabela periódica. Você já viu aquela tabela periódica? Embaixo não tem duas listras assim, grandonas, assim, duas linhas de elementos ali. A linha de cima delas são basicamente as terras raras, é aquilo ali. Tem mais umas outras aqui também do lado de cá na tabela periódica. Enfim, são alguns metais que não são nem tão raros assim, tá? Eles são até bastante comuns na Terra. A dificuldade é você separar eles porque eles têm características muito próximas um do outro. Porém, essas características elas são muito usadas em algumas ligas. Isso é uma outra coisa que é importante entender de terras raras também.
ninguém precisa de grandes quantidades de terras raras. É tudo assim, uma liga 0, alguma coisa por cento de terra rara, de determinada coisa, de európio, gadolínio, samário, esse negócio. É só uma quantidade pequenininha que você precisa, né? Então, mas esse é o ponto, eles querem ter essa coisa. Então ele está explicando aqui, basicamente, eu vou deixar o link do vídeo dele, tá? Se você quiser assistir na íntegra o vídeo, o Pittoli é um excelente apresentador e o canal dele é muito interessante, o link vai estar na descrição desse vídeo aqui. Mas basicamente ele fala sobre isso aqui, ó, olha só. A Comissão Europeia adotou um novo programa para garantir materiais, minerais, né, e reduzir dependências e aumentar a competitividade europeia. Então, os europeus estão tentando comprar terras raras, fazer um estoque de terras raras para regulamentação, para evitar problemas no futuro. Vai que estoura uma guerra, que a China fique indisponível e aí a Europa precisa se virar, ela vai ter pelo menos esse estoque para pelo menos durante algum tempo se normalizar, e aí você conseguir, através de outras maneiras, né, conseguir explorar terras raras de outras formas, né? Esse esforço os Estados Unidos já está fazendo, né? Com uma mineradora lá da Austrália, eles já estão trabalhando, é a única mineradora que consegue refinar também as terras raras de forma significativa lá na Austrália. Então eles estão investindo muito nisso para conseguir uma operação, pelo menos, rivalizando com a China. Não consegue porque a China subsidia muito a operação deles lá, né? Mas enfim. Então eles querem ter também lá na Europa esse tipo de coisa. Aí olha só, o cara aqui, ó, esse rapaz aqui, Stephanie Sejorne, ele disse que, olha só, mês passado eu deveria ir para o Brasil para ter conversas sobre uma mina onde eles extraem terras raras, né? É a mina de Serra Verde. A mina de Serra Verde fica aqui em Goiás, aqui já quase na divisa com Tocantins, aqui nessa região, e é uma grande produtora de terras raras, tá? Então ele fala aqui, ó, estávamos indo para lá para negociar com o Brasil. 3 dias antes, foi dito para a gente que os americanos chegaram primeiro, colocaram dinheiro e compraram toda a produção de Serra Verde até 2030, é o que disse aqui o enviado europeu nessa história. Ou seja, os Estados Unidos passaram na frente da Europa para comprar a produção. Mas o curioso, né, é o seguinte, olha só, a mina fica no Brasil, mas é americana, e os minerais são da China. O que quer dizer isso? De novo, é o que eu explico para vocês, não adianta, o Brasil só tem o minério. Esse minério precisa ser processado. Então qual que é o acordo da empresa de Mina Verde? Extrai o minério ali na Serra Verde, lá em Goiás, manda para a China processa e depois isso é vendido. Então a mina é americana, tá? Pertence aos americanos. Mas os minerais são processados na China. Então, olha a confusão que é essa história, né? Então, a Europa queria fazer um acordo com o Brasil para comprar os minerais dessa mina, não vai poder mais, né? E aí saiu uma série de matérias aqui, ó. Financiamento dos Estados Unidos a mineradoras brasileiras antecipa acordo por terras raras com o Brasil. Então, aqui, ó, um banco estatal americano fechou um empréstimo conversível em ações com a empresa brasileira, justamente dessa mina aqui de Serra Verde, lá em Goiás, para ampliar o escopo deles, né? As mineradoras Serra Verde e a Clara, em Goiás, assinaram recentemente financiamentos com o Banco Estatal Americano, o DFC, que podem evoluir para negócios maiores. Pelos termos dos empréstimos fechados, por exemplo, o DFC pode converter o dinheiro devido em ações no futuro, né? Aí fala aqui sobre o que é terras raras e coisa e tal, e tem essas duas minas aqui, né? Que pertencem a esse pessoal. De novo, a mina é americana. Mas aí que eu digo para vocês, né? Então, o que o pessoal está colocando aqui é que, tá vendo, os americanos chegaram e garantiram esses minerais, é por isso que esse foi o acordo, eles queriam garantir os minerais e com isso livraram o Alexandre de Moraes da Magnitsky, coisa e tal. Mas a verdade é o que eu falo para vocês, os minerais aqui da Serra Verde, eles vão para a China. Eles já são encomendados para a China, já são feitos na China. Se já passa pela China, não faz diferença para esse estoque principal dos americanos. Eles continuam comprando do mesmo jeito. Não faz diferença isso, né? Aqui, ó, terras raras. Estados Unidos financiam um projeto em Goiás com até 465 milhões. Então, ele está de fato operando essa mina de Serra Verde. Olha só, eu acho isso ótimo, tá? Isso aqui é uma notícia excelente. Eu quero mais que o Brasil desenvolva mesmo exploração de minerais raros, de terras raras. Acho isso uma coisa ótima, não estou criticando, não. O que eu estou dizendo é que isso não serve como um argumento para dizer que foi em troca disso que o Trump quebrou
a questão do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque no final das contas essas terras raras já vão para a China de qualquer jeito, já vão parar na China de qualquer jeito. Não faz diferença se fossem produzidas pelos Estados Unidos, pela Europa e coisa e tal, elas são processadas na China, e é o processamento que faz a diferença, né? Ainda teve uma outra história que no dia 22 de junho de 2025, portanto, antes dessa confusão toda, é muito importante notar, tá? Nesse momento aqui, o Trump já havia feito algumas declarações criticando o governo brasileiro, Alexandre de Moraes, mas não tinha tomado nenhuma medida ainda, não tinha sanção, não tinha Magnitsky, não tinha nada, né? As sanções vieram no dia 9 de julho e a Magnitsky do Alexandre de Moraes no dia 30 de julho, né? Então já havia algumas críticas do Trump, mas nenhuma sanção ao Brasil ainda. E aí a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou esse registro aqui, ó, dizendo que essa daqui é a Serra de Caldas, que é uma serra que tem no Cerrado, é mais ao sul isso daqui, tá? A Serra de Caldas fica aqui, ó, é em Goiás também, mas é ao sul de Brasília, aqui já mais perto de Minas Gerais, né? E aí o pessoal tá especulando, isso é uma das especulações que tem aqui no vídeo, que justamente que isso seria uma dica que os Estados Unidos estava dando para dizer que eles querem minerais, que o que eles queriam era terras raras e não sei o que lá, sendo que, até onde eu sei, não tem nenhuma mina de terras raras aqui nessa serra não, tá? Até onde eu sei não tem não, é uma serra muito bonita, certamente tem minerais aqui, mas até onde eu sei não tem nenhuma mina muito significativa aqui. Então assim, me parece meio... Continuo achando que terras raras não tem nada a ver com essa história, tá? Com toda a devida vênia ao pilote, entendo que é uma possibilidade, ou seja, pode ser que tenha entrado isso no acordo também, como uma coisa adicional, mas isso não me parece uma coisa que tenha peso suficiente para esse movimento do Trump no final das contas, né? Até porque seria muito mais interessante para o Trump que o Bolsonaro ganhasse a eleição do ano que vem, ele poderia negociar todos esses termos com muito mais facilidade ano que vem com o Bolsonaro, você pode ter certeza disso, né? Então, seja lá o que for que ele conseguiu negociar com o Lula, ele negociaria muito mais fácil com o Bolsonaro. Por que ele quer tanto tirar o Maduro da Venezuela? O Maduro já ofereceu todo o petróleo da Venezuela para ele. Só que ele sabe que qualquer negócio que ele faça com o Maduro é um negócio de curto prazo. A qualquer momento o Maduro pode nacionalizar tudo de novo. Se tirar o Maduro, botar a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez, eles vão ter uma relação com os Estados Unidos muito melhor, muito mais de longo prazo, né? É o que eu acho que o Trump ganharia muito mais aqui no Brasil com isso. Mas enfim, não deixa de ser uma possibilidade, né? Não foi só ele que falou isso não, tá? O Chiquini, também gosto muito do Chiquini, assisto os vídeos dele, e ele também coloca aqui que essa seria a principal motivo, né? E fala aqui sobre o fato de que o Itamaraty colocou sigilo nos documentos oficiais, dizendo que não se pode saber nada sobre essa negociação que teve com os Estados Unidos. E isso, eu concordo, é um sistema de alerta, porque, de novo, mesmo que não tenha a ver com terras raras, pode ter a ver com alguma outra coisa. O que o Lula comprometeu do futuro do Brasil que ninguém pode ficar sabendo? Que história é essa, né? Então ele fala também sobre a questão de terras raras, por que o Trump mira as terras raras e minerais no mundo todo, e qual o lugar do Brasil nesse xadrez e coisa e tal. E como eu já expliquei para vocês, ok, sim, o Trump quer terras raras, ele está desenvolvendo, ele já assinou contratos muito relevantes no Sudeste Asiático e com a Austrália nesse sentido. Ali que está a principal aposta do Trump, não está no Brasil. O Brasil tem terras raras, tá? O Brasil poderia também ser um grande fornecedor de terras raras, mas com a nossa legislação ambiental é simplesmente impossível explorar e sequer processar terras raras aqui no Brasil, né? Aqui, ó, Haddad diz que terras raras serão negociadas com Trump, mas para investimentos no Brasil. Ou seja, o Haddad estava dando a entender que houve negociação com terras raras com o Brasil. E o Itamaraty botou o sigilo sobre documentos oficiais. Isso é uma coisa estranha. Ué, você está negociando uma coisa boa para o Brasil, não precisa ter sigilo. Ué, né? Negociou uma coisa boa para o Brasil, você deixa o povo saber, o povo vai gostar. Não, como eu falo, os caras estão investindo em terras raras em Goiás, eu acho ótimo. Acho excelente, tem mais que investir mesmo, que ótimo isso, né? Então, repara como é que tá estranho essas coisas, né? Assim, não estou dizendo que não possa ter sido parte do acordo a questão das terras raras, mas me parece que é muito pouco para essa mudança de atitude tão forte do Trump aí, né? Agora, o risco é o que coloca aqui o André Marsiglia, e o Chiquini também fala isso no vídeo dele, que, olha só, se o Brasil barganhou alguma coisa com os Estados Unidos e manteve tudo em sigilo, a gente não ficou sabendo o que foi barganhado com os Estados Unidos,
Isso pode ser um crime, é um crime de lesa pátria. O Lula entregou recursos brasileiros para os Estados Unidos contra o interesse do povo. Porque para pensar, se fosse a favor do interesse do povo, não precisava ser sigilo, pô, não é? Ah, os Estados Unidos vai investir aqui no Brasil, na mina tal e tal e tal, e vai explorar terras raras, e vai criar tantos empregos e não sei o que lá. Não podemos dizer o que é que foi prometido para o Trump. Porque pode ter sido prometido outras coisas também, né? Pode ter sido prometido um monte de coisas em termos de abrir mão de soberania brasileira para os Estados Unidos. Lembra que o próprio Maduro, para evitar o ataque americano, já ofereceu para os Estados Unidos todas as reservas de petróleo dos Estados Unidos, da Venezuela, ofereceu os poços, ofereceu um monte de coisa. E isso não deixa de ser ruim para o país, né? Então eu concordo com isso daqui. Eu acho que não é terra rara. Mas seja o que for que o Brasil negociou com os Estados Unidos para conseguir libertar a Magnitsky, se teve alguma negociação secreta por trás disso, a gente precisa ficar sabendo o que é isso. E se for uma coisa ruim para o Brasil, isso é um crime.